Olá! Neste vídeo vou dar continuidade às explicações sobre a revisão sistemática. É muito importante tanto para quem quer ler, entender a revisão sistemática, quanto quem planeja escrever uma. Eu sou Daniel Mendes e este é o canal Academia da Pesquisa. Então este é um vídeo complementar a outros sobre revisão sistemática aqui no canal. E primeiro vou relembrar algumas características delas. As revisões sistemáticas têm uma questão da pesquisa bem definida. A questão é estruturada a partir da estratégia PICO, procurando dar resposta a um problema específico, a uma lacuna do conhecimento. Assim, o objetivo é claro e preciso, novamente relembrando a estrutura da estratégia PICO, delimitando o conhecimento a ser estudado. Diferente de uma revisão narrativa, em que os autores escolhem quais estudos eles querem ler, estudar, na revisão sistemática, os estudos obedecem a critérios de inclusão. Assim, só vão entrar estudos na revisão sistemática que pertencem a determinados critérios de inclusão estabelecidos pelos autores. Da mesma forma, esses estudos são avaliados conforme a qualidade dos estudos, dependendo do desenho de cada um. Se é um estudo randomizado, um ensaio clínico randomizado, existem escalas para estudos de avaliação de qualidade de ensaios clínicos randomizados. Se são estudos observacionais, coortes prospectivos ou retrospectivos, existem escalas específicas. Isso pode ser visto em outro vídeo aqui do canal, mas para cada tipo de estudo, para cada desenho de estudo, há escalas específicas para avaliação da qualidade dos estudos. Os resultados são apresentados numa tabela de resumo. Nesta tabela, há um resumo de todas as variáveis que os autores decidiram coletar de cada estudo e, analisando todos os estudos, chega-se a uma conclusão do grau de evidência, normalmente classificado pela metodologia GRADE. E no final, os autores concluem informando quais as implicações dos seus achados, quais as implicações desses estudos que foram incluídos para a prática clínica. Então vamos lá, vou mostrar agora toda a estrutura da revisão sistemática, a introdução, o método, os resultados, a discussão, como isso é feito, como isso é escrito. Como eu falei, isso é importante tanto para quem quer ler e entender a revisão sistemática, quanto para quem planeja escrever uma. A introdução de uma revisão sistemática é semelhante à da maioria dos artigos. Primeiro, os autores mostram um histórico, um background, contextualizando o problema, explicando o tema da revisão, e depois delimita-se o conhecimento até uma questão a ser estudada e chegando ao objetivo. Veja só nestes exemplos. Este é um exemplo de uma revisão da Cochrane, que é o principal repositório de revisões sistemáticas. A metodologia utilizada na Cochrane é utilizada em várias publicações, em vários periódicos. Assim, vejam esse exemplo de uma revisão sobre anticoagulantes em cirurgias de joelho. Na introdução, os autores mostram uma descrição da condição a ser estudada, uma descrição do problema. Vejam que não é uma introdução muito longa, fazem a descrição da intervenção, qual tipo de intervenção que vai ser estudada em relação a um comparador. Colocam também aqui o porquê essa revisão é importante e finalizam com um objetivo. Vejam que é um objetivo curto, simples, de uma frase só. O objetivo, no caso, avaliar a extensão da profilaxia com anticoagulantes no tromboembolismo venoso em pessoas que fizeram cirurgias de joelho e do quadril. Este é um outro exemplo de revisão sistemática, avaliando acessos retrógrados em intervenções abaixo do joelho. Vejam que a introdução não é longa, é uma introdução curta e que finaliza-se com um objetivo curto também, de somente uma frase. Depois da introdução, o método. E como é escrito o método na revisão sistemática? Bom, a primeira parte do método são os critérios de seleção. Critérios de seleção dos estudos, dos participantes e das intervenções. Quais estudos irão entrar na revisão sistemática? Você vai estudar somente ensaio clínico randomizado?
vai incluir estudos observacionais, alguns outros tipos, como os estudos descritivos, qual tipo de intervenção que vai ser feita para comparar com outro grupo e os resultados, quais serão os resultados estudados. Isso pode ser visto também nos nossos exemplos. Vejam aqui nessa revisão Cochrane que a primeira parte são os tipos de estudos que serão estudados, neste caso somente estudos randomizados, os tipos de participantes que serão incluídos, os tipos de intervenções e aqueles resultados que os autores querem coletar, querem estudar. Depois dos critérios de seleção, a próxima parte no método é mostrar quais bases de dados serão estudadas. No exemplo da revisão Cochrane, os autores colocam que a primeira parte será estudar na base de dados própria, na base de dados central, que é da Cochrane, e outras bases como Medline, Embase, Sinal e outras que descrevem aqui nessa parte do método. E também no outro exemplo, os autores mostram aonde eles irão estudar os artigos na Medline e na Scopus, no caso. Depois de mostrar os critérios de seleção, as bases de dados que serão estudadas, o próximo passo no método é mostrar a estratégia de busca. Neste exemplo, mostrado aqui em rosa, os autores colocam que qualquer tipo de estudo sobre acesso retrógrado será estudado e referenciam o apêndice do estudo. E também na revisão Cochrane, os autores colocam a estratégia de busca num apêndice. Isso é muito comum, porque a estratégia de busca ocupa muito espaço, normalmente é deixado como um suplemento online nas publicações. Ainda no método da revisão sistemática, o próximo passo é mostrar quais variáveis serão extraídas de cada estudo, como cada autor vai coletar os dados, vai organizar as variáveis em uma planilha, em uma tabela, como vai ser feita a avaliação da qualidade dos estudos. Como já disse antes, depende do tipo de estudo. Um ensaio clínico randomizado é avaliado por determinadas escalas, por determinados checklists. Estudos observacionais, estudos descritivos são avaliados por outras escalas. E depois o risco de viés ou risco de erros, ou em inglês, bias. Vejam só nos exemplos. Neste exemplo, os autores mostram as variáveis basais, que são tipo de estudo, número de pessoas incluídas, número de membros tratados, idade, classificação clínica e algumas variáveis relacionadas aos procedimentos. Todas essas são variáveis que serão coletadas de cada estudo. E mais abaixo, logo abaixo, os autores colocam o risco de bias, o risco de viés, como será analisado isso no estudo. Neste caso, como são estudos não randomizados, vão usar o checklist Minors. Já na outra revisão, na revisão Cochrane, os autores também colocam como será a seleção dos estudos, a extração dos dados. Vejam só que em verde os dados serão extraídos conforme as características dos estudos e os resultados de eficácia e segurança, e a análise do risco de viés, do risco de bias, que nesse caso será analisado pelo Risk of Bias Tools, uma ferramenta da própria Cochrane para análise de ensaios clínicos randomizados. E o final da parte do método da revisão sistemática é a explicação de como será feita a análise da evidência. Como neste exemplo, a análise da evidência é feita por desfecho estudado, por resultado que os autores desejam estudar, e a metodologia utilizada para a construção de um sumário, o sumário dos achados, é a metodologia GRADE. Assim, depois de explicar todos esses passos no método, o próximo passo de uma revisão sistemática é apresentar os resultados. Os resultados são apresentados inicialmente por um diagrama de fluxo. O diagrama de fluxo explica, mostra ao leitor quantos estudos foram incluídos, quantos foram excluídos. Depois mostra-se a descrição e as características dos estudos, uma descrição dos resultados individuais, em cada parágrafo uma descrição dos resultados individuais dos estudos, na realidade um resumo de cada estudo, e depois de apresentar as características individuais de cada estudo, o risco de viés desses estudos. Neste exemplo da revisão Cochrane é possível identificar todos os estudos que foram incluídos, até a análise quantitativa, que é a meta-análise. Nos resultados, os autores descrevem em cada parágrafo um resumo de cada estudo.
E depois de explicar o resumo de cada estudo, é feita uma classificação do risco de viés, do risco de bias de cada estudo. Aqui vocês podem ver que é uma tabela do Risk of Bias Tools, uma ferramenta da Cochrane para ensaios clínicos randomizados. Outras escalas são utilizadas dependendo do tipo de estudo. Normalmente, a parte mais longa, mais extensa de uma revisão sistemática é a seção de resultados. Então, seguindo na seção de resultados, o próximo ponto é descrever os efeitos das intervenções e a meta-análise dos dados, a análise quantitativa feita por desfecho estudado por intervenção. Vejam que na descrição dos resultados, para cada desfecho há uma meta-análise. Primeiro, os autores descrevem textualmente um resumo do gráfico Forest Plot, do gráfico da meta-análise, com sua medida de risco, no caso aqui é o odds ratio, o intervalo de confiança, o coeficiente de heterogeneidade. Então, para cada desfecho, há uma meta-análise, há um gráfico, que é visto aqui na apresentação dos resultados. Novamente, para cada desfecho, como você pode ver aqui neste exemplo, para cada um há um gráfico de Forest Plot, ou seja, uma meta-análise feita com os dados organizados por desfecho. Depois que os dados foram apresentados de maneira quantitativa, com os gráficos de Forest Plot, é feito o sumário dos dados, uma tabela chamada Summary of Findings Table, que é também uma tabela muito importante na revisão sistemática, porque ela é organizada por desfecho, e nesta tabela é possível fazer análises adicionais de subgrupos. Aqui está uma tabela de Summary of Findings, um sumário dos achados, toda organizada por desfecho. Nessas tabelas de resumo dos achados, há sempre o título da revisão sistemática, as características da população, o tipo de estudos incluídos, qual intervenção foi feita e qual comparador, e depois a organização por linhas dos desfechos e nas colunas, as medidas de risco estudadas, com seu intervalo de confiança, número de participantes e, ao final, muito importante, a qualificação da evidência pela metodologia GRADE. Então, depois de passar por todos esses itens nos resultados, descrever desde o diagrama de fluxo, resultados individuais dos estudos, descrever o risco de viés, mostrar o estudo quantitativo, que é a meta-análise, e o sumário dos dados, vem a discussão. Na discussão da meta-análise, os autores explicam o sumário dos principais achados, um resumo dos principais achados, explicam a qualidade da evidência e mostram as limitações da revisão. Novamente, no exemplo da revisão Cochrane, no início da discussão há um sumário, um resumo dos principais resultados, agora não tanto mostrando os dados numéricos, mas uma explicação desses dados, uma explicação da qualidade da evidência, seguido dos potenciais erros e as limitações da própria revisão. Na conclusão, via de regra, os autores mostram as implicações para a prática clínica e as implicações para pesquisas futuras. Esses itens também podem ser vistos no exemplo da revisão Cochrane, como mostrado aqui ao lado. Assim, esse vídeo mostrou como é a estrutura de uma revisão sistemática, e isso é importante tanto para ler quanto para entender uma revisão desse tipo. Este foi mais um vídeo do canal Academia da Pesquisa. Se você gostou, curta, compartilhe e deixe suas dúvidas nos comentários que eu respondo.